houve centenas de milhares de prisioneiros de guerra feitos durante a Segunda Guerra Mundial. Ao abrigo da Convenção de Genebra, era exigido que recebessem certos padrões de cuidados, mas aqueles detidos em campos operados na Alemanha ocupada pelos aliados foram propositadamente classificados de uma forma diferente, para que estes requisitos pudessem ser negados. Conhecidos como Reichslager, que significa oficialmente recintos temporários para prisioneiros de guerra, e raramente se fala deles. Após o incrível sucesso dos desembarques do dia D, os aliados invadiram os países ocupados e entraram na Alemanha. Embora alguns soldados inimigos continuassem a lutar, muitos se renderam, deixando as forças aliadas responsáveis pelo seu cuidado. Inicialmente, os prisioneiros foram divididos entre os britânicos e americanos, mas isto mudou no início de 1945, quando os primeiros se recusaram a aceitar mais indivíduos nos seus campos existentes, e o fardo recaiu sobre os americanos, uma tarefa monumental, dado que o número de prisioneiros de guerra alemães aumentava constantemente à medida que os aliados avançavam para dentro do país. A solução criada pelo exército dos Estados Unidos foi o Reichslager, uma série de campos de prisioneiros estabelecidos em toda a Alemanha ocupada pelos aliados. Embora tenham sido inaugurados inicialmente em abril de 1945, tornaram-se ainda mais importantes após a rendição da Alemanha no mês seguinte, à medida que os campos se tornaram um meio de prevenir uma potencial revolta contra os aliados. Os campos foram construídos em terras controladas pelos aliados na Alemanha Ocidental. Eles foram desenvolvidos em terras agrícolas próximas às ferrovias, cercando o espaço designado com arame farpado. Os lotes de terra foram então divididos em campos mais pequenos, que albergavam entre 5.000 e 10.000 pessoas cada, e pelo menos, essa era a ocupação pretendida. Muitos dos campos registraram níveis de ocupação superiores a 100.000 prisioneiros, com estimativas que colocam o total global entre 1 e 1,9 milhões. Os detidos nos campos eram geralmente membros comuns da Wehrmacht, enquanto oficiais alemães, membros da SS e outros eram levados para outros lugares. Grande parte da organização interna dos campos foi passada para os próprios prisioneiros, obrigando-os a gerir o seu próprio trabalho, cuidados médicos e cozinha. Muitas vezes, os guardas que vigiavam os recintos eram eles próprios para garantirem que outros permanecessem dentro das cercas de arame farpado. Dentro dos complexos havia edifícios usados predominantemente como cozinhas, instalações médicas e para fins administrativos. Eles não serviam para abrigar os prisioneiros. Em vez de terem alojamento, a maioria foi forçada a cavar buracos no chão. Se dormir em buracos ao ar livre não fosse indicação suficiente, esses prisioneiros eram muito maltratados pelos seus captores. Muito disto foi facilitado pela sua categorização, não como prisioneiros de guerra, mas como forças inimigas desarmadas. Antes da abertura dos campos, o general Eisenhower estabeleceu a nova classificação, pois significava que as forças inimigas desarmadas não teriam os mesmos direitos concedidos aos prisioneiros de guerra pela Convenção de Genebra sobre Prisioneiros de Guerra, a 1929, pois eram membros de um Estado que não já existia. Isso permitiu que muitas coisas acontecessem. Isso significava que os americanos poderiam impedir legalmente a visita da Cruz Vermelha e impedir a organização de enviar suprimentos. A Convenção de Genebra foi concebida para prevenir o maltratamento dos prisioneiros de guerra. Sem tais proteções, as forças inimigas desarmadas foram maltratados com poucas ou nenhumas consequências sofridas pelos seus captores. Os historiadores afirmam que os homens foram espancados, foi-lhes negada água, forçados a viver em campos abertos sem abrigo, receberam rações alimentares inadequadas e cuidados médicos inadequados. A correspondência deles foi retida. Em alguns casos, os presos faziam uma sopa de água e erva para matar a fome. Implorar por mais comida também não era uma opção, já que esses prisioneiros eram frequentemente fuzilados como fugitivos, caso se aproximassem das cercas de arame farpado. Os relatórios também afirmam que os moradores locais seriam baleados se tentassem fornecer ajuda aos prisioneiros de guerra. Dadas as condições de vida das forças inimigas desarmadas, não é de admirar que o número de mortos tenha sido elevado. No entanto, como não eram oficialmente conhecidos como prisioneiros de guerra, poucos registros foram mantidos. Em vez disso, muitos alemães simplesmente desapareceriam da chamada, para nunca mais serem vistos.
Independentemente do número global de mortes, o tratamento dado tem sido fortemente criticado. Muitos falaram que os americanos violaram uma série de leis internacionais sobre o tratamento de prisioneiros, especialmente no que diz respeito à alimentação.